Imagina você com apenas 13 anos, sua mãe acabou de falecer, o seu pai se afastou, a casa que era seu refúgio virou um lugar sufocante. O que você faria? Louis Vuitton tomou uma decisão radical, fugiu de casa sozinho a pé, caminhou quase 500 quilômetros até Paris. 2 anos na estrada, dormindo em celeiros, pedindo comida em vilarejos, enfrentando frio, fome e solidão. Esse garoto saiu do nada, se tornaria o criador da marca de luxo mais poderosa do mundo. Essa é a história da Louis Vuitton, o menino que costurou o próprio destino. A gente vê o logo da Louis Vuitton e logo a gente pensa em fama, celebridades, luxo, mas o que poucas pessoas sabem é que por trás desse monograma tem uma história de dor, coragem e sofrimento. Vamos falar de peças que mudaram a moda, estratégias que mantiveram essa marca no topo por tantos anos. Também polêmicas que muitas pessoas não gostariam de comentar, mas a gente vai comentar aqui também. Antes de mergulhar nessa história, já se inscreve nesse canal se você curte histórias de moda, curiosidades, linha do tempo. Você quer se descobrir mais no seu autoconhecimento de moda, porque só com esse vídeo e o próximo que eu vou gravar daqui a pouco, você vai entender que moda não é só sobre vestimentas, tecidos, é sobre cultura, sobre história, política e economia. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve nesse canal, curte esse vídeo que vai me ajudar muito. Se você quiser deixar um coraçãozinho nos comentários ou uma estrelinha, eu vou amar, porque vai me ajudar demais. E não custa nada, né, meu amor? Vamos fazer uma caridade aí pra Caroline Mazzi. Um beijo e vamos ao vídeo. Antes de ser uma marca bilionária, Louis Vuitton era só o nome de um menino no interior da França. Nascido em 1821 numa vila pequena chamada Onché, ele cresceu em uma família simples. O pai era marceneiro, honesto e trabalhador. A mãe era trabalhadora rural. Mas tudo mudou quando a mãe do Louis faleceu, ele ainda era uma criança. Pouco tempo depois, o menino começou a ver o pai se envolvendo com outra mulher, casou e de repente ele tinha uma madrasta em tão pouco tempo. E essa relação com a madrasta e com o seu pai se tornou uma cada vez mais fria e distante. A casa que antes era refúgio virou um lugar onde ele se sentia sufocado. Agora pensa, quantos de nós já ficamos pensando, nossa, não sou pertencente mais a este lugar? Louis Vuitton caminhou cerca de 470 quilômetros da sua pequena vila de Onché até Paris, sobrevivendo de pequenos trabalhos e dormindo aonde dava. Durante esse tempo, ele parava em vilarejos, oferecia pequenos serviços em troca de comida ou abrigo. E em muitos dormia ao relento em estábulos, celeiros e à beira da estrada. Não era incomum naquela época ter uma criança, ambiente rural, andando por ali sozinha, fazendo esse tipo de jornada, buscando novas oportunidades para dar uma vida melhor para sua família. Quando ele chegou em Paris em 1837, Paris ainda estava se adaptando e se recuperando da Revolução Francesa. As ruas ainda eram barulhentas, com carruagens, vendedores ambulantes, que para um garotinho do campo podia ser praticamente um outro planeta. Com 16 anos ele arrumou seu primeiro trabalho, aprendiz de malheiro e embaleiro, que na época era uma profissão de muito prestígio. Alguém que cuidava das malas de viagem das famílias ricas na época. Em 1853 ele foi contratado nada mais nada menos, bem básico assim, pela imperatriz Eugênia, esposa de Napoleão III. Isso abriu portas para ele na aristocracia francesa. Em 1854, quando ele tinha 33 anos, fundou a sua primeira oficina. A invenção que mudou tudo. Imagina você empilhar um monte de malas numa viagem de trem, de navio, e acabava molhando essas malas e ficava fedendo o mundo. Naquela época, as malas elas tinham uma tampa arredondada, o que dificultava na hora de você estar num trem. Era muito difícil você colocar ali malas empilhadas em cima das outras por conta desse tampo ser mais arredondado. Além disso, as malas elas fediam a mofo por conta da umidade da água. Imagina, até as suas roupas talvez poderiam feder ou ficar molhadas ou
mofadas, né? Mas o Louis simplesmente teve uma ideia genial: criar um topo plano feita de canvas impermeáveis. Então essa mala, além dela empilhar, ela também não ia deixar a sua roupa fedendo. Resultado: mais leve, mais fácil de empilhar, mais durável, protegida pela chuva, pela lama. Não era só moda, era inovação que ele tinha criado e foi um sucesso imediato. Porém, no ano de 1892, o Louis veio a falecer e a empresa tomou um novo rumo. E ele faleceu dia 27 de fevereiro de 1882, com 69 anos, em Paris. E a causa da sua morte foi câncer. O histórico de saúde dele fala que ele viveu com isso até os seus últimos dias. George, ele chegou e criou o primeiro monograma aí da marca, que é o que a gente conhece até os dias de hoje. E ele foi criado para quê? Para combater uma falsificação em massa. O que não adiantou muito, né? Porque hoje em dia a gente sabe como que funciona essa parte de Gucci, Louis Vuitton e a falsificação. E outras milhares, né? Mas as que a gente... Ai, eu tô sem luz. Acabei de perceber que eu tinha deixado a luz desligada. Mudou alguma coisa? Eu não sei. Vamos lá. Dos anos 1800 a 1900, até o século 20, a marca está nos Estados Unidos, Londres, Egito, Índia. O monograma que ele criou começa a se tornar um símbolo global de status. O Louis Vuitton deixou de ser só sobre malas e ela foi virando algo de desejo e status. Eles lançaram a Keppel em 1830 para viagens curtas e hoje é um símbolo casual de luxo. Porém, veio a nossa diva maravilhosa Audrey Hepburn, que ela queria uma bolsa que fosse menor. Então aí eles lançaram Speedy. Já citava Louis Vuitton aí nas suas músicas, transformando a marca também em referência dentro do hip hop. A Rihanna, Pharrell, Madonna também lançaram colaborações com a marca. Colaborações. Em 1897, o estilista Marc Jacobs entra e transforma a Louis V em uma grife de moda real, roupas e acessórios. Em 2018, Virgil se torna o primeiro diretor criativo negro da marca, trazendo representatividade e uma nova linguagem visual. Mas e o que luxo significa? Nada mais, nada menos do que status social, identidade, pertencimento. Então, quando você compra uma bolsa da Louis Vuitton, você automaticamente está falando: eu pertenço a esse nível social. Essas marcas de luxo, elas vendem não só o produto em si, elas vendem uma história, elas vendem uma ideia. Também muitas pessoas querem se sentir pertencentes a um tipo de certo grupo ali, né? Todo mundo na realidade é assim. Já é criado isso, uma cultura, né? Por exemplo, na minha geração tinha muitos filmes que tinha: esse é o grupo das patricinhas, esse é o grupo dos descolados, do time de futebol, do time de lacrosse. Então elas querem se sentir parte exclusivamente desse grupo e desse status. Ultimamente o mercado do luxo tem sido bem complicado por conta desse quesito de sustentabilidade e luxo. Eles devem ter uma responsabilidade social, mas a Louis Vuitton vem aí tentando se adaptar a essa questão, investindo mais em processos sustentáveis. A Louis Vuitton nasceu de um garoto pobre que decidiu mudar sua própria história, né? Olha onde a nossa determinação nos leva. Mais do que malas, bolsas, carrega uma narrativa toda de ambição, inovação e desejo. Mas o mais valioso pode ser que não esteja só ali na etiqueta, e sim representando a sua identidade, desejo e status no tempo que vivemos. Você pagaria milhares por uma bolsa ou por uma história? A história te inspirou? Se inscreve aqui no canal, não esquece de deixar uma estrela pra mim, pra eu saber que você chegou até o final do vídeo. 2 estrelas, né? Porque eu já falei lá no outro que era estrela, agora eu quero 2 pra saber que você chegou até o final desse vídeo. E a próxima história pode te surpreender. Beijo e tchau!